Graça e paz, amados, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, bem-vindos à EBD da Igreja Presbiteriana de Morada de Laranjeiras. Vamos começar com um hino que será conduzido pela nossa irmã Silvia, da Congregação de América. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atreva a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá do céu descendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, conduze-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Senhor nosso Deus, somos gratos a Deus porque em meio a essa crise toda nós estamos certos que o Senhor está conosco. Possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra nesse momento, Deus, sabendo qual é o nosso destino e que o Senhor conhece os nossos passos. Em nome de Jesus, amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 8, e eu lerei do versículo 1 ao versículo 9. Quem é como o sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isso vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que o homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. O primeiro versículo é um versículo que vai nos inspirar a procurar a sabedoria. O autor vai dizer para nós: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. O homem sábio é um homem feliz. O homem sábio é um homem que tem a sua face iluminada. O homem nécio, ele vai, à medida que o tempo passa, ficando mais triste e mais desesperançoso, porque o homem que busca um mau caminho, ele vai ter um destino muito ruim. E o homem que busca a sabedoria
certamente vai ter uma vida de alegria. O versículo 2 vai nos dizer: eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Bom, amados, todos nós devemos obedecer às leis do nosso país, às autoridades. Nós não vivemos no regime monárquico, nós vivemos no regime democrático, onde há várias esferas de poder. Há o governo federal, a justiça, o legislativo, nós temos os governos estaduais, os governos municipais, as secretarias, um amplo leque de autoridades às quais nós somos submetidos. E todos nós somos guiados e regidos por leis. E essas leis o cristão deve obedecer, essas leis o cristão deve seguir. É fundamental para o crente ser alguém que seja fiel seguidor das leis. Nós não seguimos homens como reis, como na antiguidade. Nós seguimos autoridades que são constituídas no Estado democrático. Agora, o lugar que existe para um rei no nosso coração, esse lugar tem dono, porque ele vai dizer para nós: não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Ou seja, as leis, as autoridades, elas são guias, e eles legislam sobre nós, têm autoridade sobre nós. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Não adianta você reclamar das leis do nosso país. Você não vai ter sucesso com isso, porque as autoridades estabelecem as leis que são necessárias para o cuidado do nosso país. Então, não adianta reclamar das leis. O bom cristão segue as leis. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, se você está debaixo da lei, você não fica com medo. Aquele que está em busca de subverter as leis, fica com medo. Já o cristão que segue as leis, ele pode viver em tranquilidade. Lembrando do primeiro versículo, que nos diz que a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto. O homem que está seguro, sem violar as leis do país, este homem ele pode viver com tranquilidade. Meus irmãos, existe o aspecto civil das autoridades, mas como eu falei antes, existe um lugar para um rei no nosso coração, e esse lugar pertence apenas ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso rei. Cristo, quando veio ao mundo, ele tomou para si o reino, o sacerdócio e a profecia. Ele é o nosso rei, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso profeta. Então nós não precisamos de colocar ninguém no lugar de rei no nosso coração. Quem faz isso está tirando Cristo, né, para colocar alguém no seu lugar. E quem faz isso não é bem sucedido, porque o texto vai nos ensinar o seguinte: porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Meus irmãos, você não conhece o futuro, você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós não sabemos como vai ser o nosso dia, nem a nossa noite, nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Uma vez eu vi um documentário que se dizia que uma civilização avançada deveria controlar o clima, o tempo. Nós estamos muito longe, a nossa civilização está muito longe de sequer prever o tempo, quanto mais dominar o tempo. E nenhum homem tem domínio sobre o tempo. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Você não sabe o dia que você vai morrer. Ainda que você planeje alguma coisa na sua vida, você não consegue planejar a sua morte. Nem há tréguas nessa peleja,
nem tampouco a perversidade levará aquele que a ela se entrega. Então, quando você tenta fazer as coisas da sua própria maneira, fazer as coisas conforme a sua imaginação, subverter as leis dos homens, subverter as leis de Deus, você não vai ter sucesso, porque a perversidade não livra o homem do seu destino. E aí, nós chegamos ao versículo 9. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo que o homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Então, meus amados, muitas vezes nós entregamos o nosso coração a homens. Isso pode acontecer quando você é fã, por exemplo, de uma celebridade. Tantas pessoas seguem cegamente celebridades. Muitas vezes nós fazemos isso quando nós nos colocamos à mercê de ideologias, imaginando que essas ideologias criadas por homens, elas nos darão algum conforto, alguma segurança no futuro. Outras vezes nós nos colocamos à mercê de políticos, achando que eles nos darão certeza do futuro, certeza de um mundo melhor, que é tão anunciado pelos políticos. Vote em mim porque eu vou fazer isso ou aquilo. E ele tenta capturar o seu coração, tenta capturar a sua mente, tenta capturar as suas afeições para ter domínio sobre você. O que a Bíblia diz sobre isso é que um homem que tem domínio sobre outro homem vai arruiná-lo, ou em outra tradução, vai levá-lo à desgraça. Quando você se deixa dominar por homens, você perde a sua submissão, o domínio de Cristo sobre você, e você passa a cumprir uma agenda humana. Essa é a forma como, nos últimos tempos, o anticristo vai agir. Ele vai se colocar no lugar do próprio Jesus. Mas há outros anticristos em todos os tempos. E você deve ter cuidado com todo aquele que promete aquilo que ele não pode entregar. Porque, para que possamos sermos abençoados, vamos para Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 vai nos ensinar. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amados, a nossa alegria deve estar em Cristo. A nossa alegria não pode estar em outro lugar que não seja em Cristo Jesus. Se a nossa alegria não está em Cristo, está em outro lugar, isso será para nós destruição. A sua alegria deve estar no Senhor. E Paulo vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. E o que significa se alegrar no Senhor? É se alegrar fazendo aquilo que é próprio de Cristo. Nós, no nosso culto doméstico, estamos estudando a vida de Noé. Noé era um homem justo. Noé andava com Deus. Noé fazia a vontade de Deus. Então, para você se alegrar, para o seu rosto estar iluminado pela sabedoria, faça aquilo que Cristo te ensina a fazer. Seja um cristão verdadeiro. Ele prossegue dizendo, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O verdadeiro cristão, aquele que é sábio, ele é moderado nas suas afeições. Ninguém pode dizer para você não ter um político ou ter alguém da sua predileção. Isso não é errado. Todos nós devemos procurar exercer o nosso voto, nosso apoio, da maneira como o nosso coração indica, se for legitimamente em relação à vontade de Deus. Mas mesmo isso deve ser moderado. Seja a vossa moderação conhecida. É importante que o cristão seja conhecido por ser moderado.
E não porque ele grita, não porque ele berra, não porque ele se agita, não porque ele usa todos os meios. Pelo contrário, o cristão é sempre moderado. E ele vai dizer: perto está o Senhor. Deus está perto de mim e perto de você. Perto está o Senhor. Ele está perto, ele não está longe. Quando você está agindo de maneira exagerada, exacerbada, você está agindo longe daqui. Você não está longe de Cristo. Ele está perto de você. Às vezes nós nos portamos melhor quando alguém tem alguém que nós respeitamos ou alguma autoridade. Nós nos portamos melhor porque estamos próximos daquela autoridade. A verdade é que nós estamos próximos todo o tempo de Cristo. E isso deve estar na nossa mente. Cristo está perto. Cristo não está tão longe lá no céu que você possa fazer alguma coisa que ele não saiba, ou que ele possa ignorar. Então a sua moderação deve ser conhecida porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, por que eu sou moderado? Porque eu não sou ansioso. Vocês podem perceber que aquele que é ansioso, ele grita, ele berra, e ele vai em busca de soluções humanas para os seus problemas. Ele vai perverter a lei, ele vai seguir líderes que atendam à sua vontade, que atendam os seus desejos, que atendam a sua agenda. E para fazer isso, ele acaba muitas vezes subvertendo a própria lei. O cristão não é assim. O cristão, ele não anda ansioso. Se eu não ando ansioso, eu vou ser uma pessoa moderada. E se eu não sou ansioso, né, eu sou uma pessoa moderada. Se eu não sou ansioso, eu não vou me colocar à mercê de lideranças e de vontades humanas, de jeito nenhum. Se eu não estou ansioso, se eu deposito a minha confiança em Deus, por quê? Se eu deposito a minha confiança em Deus, quando algo de errado acontece na minha vida, o que eu vou fazer? Eu não vou gritar, eu não vou berrar, eu não vou subverter as leis, eu não vou seguir lideranças humanas. Eu vou orar, eu vou suplicar a Deus. Quando a coisa fica difícil na nossa vida, quando as coisas ficam complicadas, a solução do homem é a oração. São as súplicas. Esse é o caminho. Todos os personagens bíblicos, quando estavam com um problema, o que eles faziam? Oravam. Cristo orava o tempo todo. Cristo, antes de ir para o Calvário, orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, com ações de graças. Se eu sou satisfeito com aquilo que acontece na minha vida, eu não sou ansioso e eu vou agradecer a Deus, ainda que seja ruim da perspectiva humana. Eu dou graças a Deus por todas as coisas. Então, quando você não anda ansioso, quando você se alegra no Senhor, quando você não é ansioso, quando você está certo que Cristo está perto de você, quando você ora a Deus, quando você é grato, o resultado disso é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, guardará as suas emoções e a sua razão. A paz de Cristo vai reinar em você. Não será outra pessoa que vai reinar no seu coração. Não será uma ideologia que vai reinar no seu coração. Não vai ser uma esperança neste mundo que vai reinar no seu coração. Quem vai reinar no seu coração é Cristo Jesus. E assim você vai ter
a paz que excede todo conhecimento. Lembre-se lá de Eclesiastes, quando o autor vai dizer que o homem sábio tem o rosto alegre, o rosto luminoso. Quem tem a paz de Cristo no seu coração, ele vai ter a mente e o coração guardados por Cristo. Por Cristo. E quem é guardado por Cristo, ele está muito bem seguro, está na rocha, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados, não se deixe dominar por outro homem. Não se deixe dominar. Que o seu coração seja firmado apenas no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que morreu, mas vive, foi morto e ressuscitou, e voltará para nos levar, aí sim, para um local onde não há lágrima, onde não há sofrimento. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.